Bom dia, vamos para a correção, tá? Da nossa lista de revisão. Número 1. No processo de produção do vinho são realizadas várias etapas, dentre elas: primeiro, esmagamento da uva; segundo, a fermentação da uva; e terceiro, o envelhecimento do vinho em tanques para maturação. Cada uma das etapas, 1, 2 e 3, corresponde a um tipo de transformação, classificada respectivamente como química, física, física e química. Vamos ver, então, como que é. O esmagamento da uva, eu só vou pegar a uva e vou esmagar. Então, a uva vai continuar sendo uva. Então, esse processo aqui, ele é um processo físico. O envelhecimento... Opa, errei, né? O de cima que é físico. A fermentação da uva. A fermentação da uva, aí já não é a uva mais. A uva, ela fermenta, tem álcool, ela vira como se fosse um vinho. Então, é um procedimento, uma transformação química. E terceiro, envelhecimento do vinho em tanques para maturação. Também é químico, porque é um processo que faz com que transforme a matéria, tá bom? Então, a alternativa certa seria físico, químico e químico, que é a alternativa D de dado. Vamos para o segundo exercício. Uma amostra de um material indeterminado foi aquecida com a finalidade de identificar suas propriedades físicas. Posteriormente, as mudanças de estado físico foram representadas por meio de uma curva de aquecimento. Aí aqui está a curva desse material, que eles não sabem que material que é. Após a análise do gráfico, pode-se afirmar que a amostra aquecida é uma substância pura, uma mistura eutética, uma suspensão, uma mistura azeotrópica ou uma mistura heterogênea. Então, primeira coisa, se o gráfico tem patamares de temperatura constante em um determinado tempo, significa que eu tenho uma substância pura. Lembra? A transformação o ponto de fusão, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, eles mantêm a temperatura constante por um tempo. Então, isso só acontece quando a substância é uma substância pura. Letra A. Número 3. Um copo contendo gelo foi aquecido até a temperatura de 100 graus Celsius por um determinado tempo sob a pressão de 1 atm. Ocorrido o fenômeno, observou-se 2 patamares de temperatura constante, B e D, conforme demonstrado no gráfico abaixo. Então, tá aqui o gráfico. Aí ele pergunta, as transformações ocorridas em B e em D são, ou seja, qual que é a transformação que está acontecendo aqui e aqui? Lembra que eu acabei de falar? A temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. É a temperatura em que ocorre a fusão e a temperatura que ocorre a ebulição. Então, a alternativa certa seria fusão e ebulição. Letra E. Isso está bem claro lá no texto que eu coloquei no caderno de vocês, tá? Vamos lá para número 4. Número 4 tá aqui. No processo de reciclagem das latas de alumínio, ocorre um fenômeno físico, no qual o metal é levado à fusão. Neste processo, ocorre a elevação do quê? Do ponto de fusão, do ponto de ebulição, do calor, da temperatura, da densidade ou da massa específica do alumínio. Então, meninos, o que acontece? Quando eu vou reciclar a lata, vai acontecer um fenômeno físico, né, que ele falou, no qual o metal é levado à fusão. Se esse metal é levado à fusão, significa que ele vai passar do estado sólido para o líquido. Então, para que isso ocorra, nós vamos ter uma elevação do calor e da temperatura, tá bom? Não é do ponto de fusão, não é do ponto de ebulição. Nós temos que aumentar a temperatura para poder fazer com que essas latinhas de alumínio derretam. Então, é a letra C. Número 5, observe a seguir as mudanças de fase da glicerina. Então, nós temos aqui um gráfico da glicerina. Considerando a glicerina inicialmente sólida, bem aqui no comecinho, os intervalos de tempo que ocorrem em coexistência de estados de agregação correspondem a... O que é essa coexistência de estados de agregação? É aquela existência que eu expliquei para vocês
em que vai ter dois estados físicos juntos, o sólido e o líquido e o vapor. Tudo junto. Vai ser sempre nos patamares. Lembra que eu falei? É quando acontece a transformação, né? Então, vai ser nesse patamar eu tenho coexistência de dois estados e nesse patamar eu tenho coexistência de dois patamares. Então, vai ser de 1 a 3 minutos e de 5 a 8 minutos. Então, de 1 a 3... Não, é de 5 a 8, e esse aqui, ó, a letra E, de 1 a 3 minutos e de 5 a 8 minutos. Então, é sempre no patamar, nessa retinha, que nós vamos ter a existência de dois estados de agregação, dois estados físicos, tá? Número 6. A seguir, a representação do diagrama de aquecimento da água. Então, nós temos de novo da água, que a gente já viu um pouquinho no exercício 3, mas vamos de novo. Aí ele está perguntando, analisando a curva, verifica-se que o estado gasoso compreende o segmento de qual letra? Então, a gente começa, ó, sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais vapor, e o E aqui é o vapor e o gás. Então, onde nós temos vapor e gás, é sempre aqui no finalzinho. Porque a temperatura, ela está aumentando, né? A temperatura começou lá em menos 20 e foi para 100. Então, o vapor, ou seja, o estado gasoso também, né? Vai acontecer no patamar na letra E. Na 7, nós temos aqui, ó. Na figura a seguir, são mostradas mudanças de fase de agregação da água, nas condições normais de temperatura e pressão, sólido, líquido, gasoso e o nome das transformações, tá? Vamos ver o que ela pede. São mudanças que ocorrem com liberação de calor. Então, tem liberação de calor em quais das mudanças? Eu tenho liberação de calor em fusão e evaporação, sublimação e fusão, sublimação e vaporização, condensação, solidificação, solidificação e vaporização. Vamos ver? Ó, vamos voltar aqui com o esqueminha. Eu tenho material no estado sólido, ele vai passar para o estado líquido. Ele está ganhando calor ou ele está perdendo calor? Ele está absorvendo, então ele está ganhando calor. E eu quero somente aqueles que têm liberação de calor. Para ter liberação de calor, é o gasoso que vai liberar calor e vai se transformar em líquido. O líquido vai liberar calor e transformar em sólido. Então, vai ser condensação e solidificação. Letra D. Só vai ter liberação de calor naqueles processos inversos, tá? Do gasoso para o sólido. Então, vamos para o número 8. As mudanças de fase das substâncias podem envolver mudança de calor, ou seja, de energia, e pressão. Analise o quadro a seguir. Quais mudanças ocorrem com a redução de energia cinética, ou seja, a redução de calor? Ele quer saber qual é aquele processo que tem que reduzir o calor para acontecer. Vamos ver como é que vai ser? A fusão é a passagem do sólido para o líquido. Então, ela tem que ganhar calor, tem que aumentar o calor para ela poder passar. Então, não é redução. Ebulição é a passagem do líquido para o vapor. Também tem que ganhar o calor para poder passar. Liquefação, meninas, liquefação é o mesmo que a condensação. É a passagem do gasoso para o estado líquido. Então, ele perde calor, porque o gasoso ele vai perder calor para poder conseguir passar para o estado líquido. Então, vai reduzir. Então, por enquanto, nós temos liquefação. Vamos ver o próximo. Vaporização. A vaporização é a passagem do líquido para o vapor. Então, ele tem que ganhar, né? É o mesmo da ebulição, é a vaporização. A gente tem que ganhar calor. Solidificação. Solidificação vai ser a passagem do estado líquido para o sólido. Então, vai perder calor. Então, aqui nós temos também solidificação, porque ele tem redução de calor para poder o líquido passar para o sólido, né? Quando você coloca na geladeira, você está perdendo calor. Evaporação. Evaporação, mesma coisa do ebulição, da vaporização, a gente tem que ganhar calor para poder a água evaporar. Não serve.
E por último, a condensação. A condensação é a passagem do vapor para o líquido, então ele perde calor. Vai ser condensação também. Condensação. Então, a nossa resposta da número 8 vai ser liquefação, solidificação e condensação, ok? Vamos para a 9. A número 9 diz o seguinte: observe os seguintes fatos. Uma pedra de naftalina deixada no armário, uma vasilha com água deixada no freezer, uma vasilha com água deixada no fogo, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Dentre os processos mostrados, ocorre um aumento de energia cinética nas partículas. Então, agora já é aumento de energia cinética. É quando você começa lá no sólido e vai subindo até chegar no gasoso. Vamos ver? 1. A pedra de naftalina deixada no armário. Ela está passando do estado sólido para o vapor. Então, ela está aumentando a energia cinética. Então, essa aqui é. Uma vasilha com água deixada no freezer. Ah, não. Aí já é líquido pro estado sólido. Ele tá perdendo calor. Então, essa não é. Uma vasilha com água deixada no fogo. Tá ganhando calor. E o derretimento de um pedaço de chumbo quando é aquecido. Então, você coloca um pedaço de chumbo lá no forno, né, de altas temperaturas para derreter. Então, ele também tá ganhando calor, tá aumentando. Então, também é. Ficou o 1, o 3 e o 4. 1, 3 e 4. Letra C. C de coisa. Vamos para 10? No diagrama a seguir estão representadas as mudanças de fase de uma substância pura. Estando a substância inicialmente no estado sólido, podemos inferir que os patamares A e B observados correspondem a. Então, ó, já cansei de falar. A e B é o quê? É o ponto de fusão e de ebulição? Ó, já é a letra A. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Não é ponto de energia constante, não tem energia constante. A ausência da energia também não, o estado líquido também não e o estado gasoso também não. Então, é a letra A mesmo. A número 11. A número 11 é para a gente responder todas as letras, né? Então, vamos lá. Observe o gráfico que indica as mudanças de estado de uma substância pura, ou seja, o chumbo, quando submetida a um aquecimento. Informe o que se pede. Letra A, a temperatura de fusão. Opa, tô lendo aqui. Então, a letra A, ele quer a temperatura de fusão. Deixa eu mostrar para vocês aqui o gráfico. Aqui tá o gráfico. Temperatura de fusão é esse primeiro patamar aqui. Então, aqui é 3.028 graus Celsius. Então, eu vou vir aqui, ó. 3.028 graus Celsius. Vamos continuar aqui, agora ficou mais fácil. Letra B, a temperatura de ebulição. O primeiro patamar é a temperatura de fusão e o segundo patamar é a temperatura de ebulição. Então, a temperatura de ebulição é 1.620 graus Celsius, que tá aqui, tá? Ele quer saber o estado físico aos 5 minutos. Então, o tempo tá aqui embaixo. Se 10 minutos é aqui, 5 é aqui. 5 minutos, ele vai estar no primeiro estado. O primeiro estado é sólido, né? Sólido, líquido, vapor. Então, 5 minutos é sólido. Depois, ele quer saber em 15 minutos. 10 e 20, 15 é aqui no meio. No meio é aquela coexistência de dois estados físicos. Então, vai ser sólido e líquido. Aí, ele quer agora, na letra E, o estado físico 30 minutos, tá? Que é 35, 30 vai ser aqui no meio. Então, se eu tenho aqui sólido, aqui é sólido e líquido. Então, aqui vai ser líquido. Letra F, o estado físico é 40 graus Celsius. 40 vai ser aqui no meio. Então, aqui no meio a gente tem líquido mais vapor. E a letra G, ele quer saber em 55 minutos, que é aqui, ó, passou já da temperatura de ebulição. Então, aqui vai estar somente vapor.
Então, aqui, ó, nessa questão, a gente já mata todo o conteúdo em uma questão só. A temperatura de fusão, a temperatura de ebulição e qual que é o estado físico em cada um desses patamares, ok? Vamos ao número 12. Observe o gráfico de resfriamento de uma substância X, inicialmente no estado gasoso. A seu respeito, responda aos itens. Então, ela começou aqui no estado gasoso, tá? Em que estado físico a substância X se encontra entre os instantes 10 e 15 minutos? O tempo, meninos, fica aqui embaixo. Então, entre 10 e 15 minutos, ó, se aqui estava gasoso, aqui vai estar gasoso e líquido, então aqui vai ser líquido. Já tinha até colocado a resposta aqui para vocês. Agora, letra B. Qual a temperatura de solidificação de X? Agora, ele quer saber qual a temperatura. Solidificação é a passagem do líquido para o sólido. Então, vai ser esse pontinho aqui, ó. Se aqui estava líquido, essa aqui vai ser a passagem do líquido para o sólido, a solidificação. Vamos ver qual que é a temperatura? 20. Então, a temperatura vai ser 20 graus Celsius. Vamos para número 13. Leia a tirinha a seguir. Coma o seu sorvete antes que derreta. Aí ele vai e coloca tudo na boca. Sorvetes derretem? E ele pergunta. A tirinha mostra que o personagem Garfield se espanta ao ouvir falar que sorvetes derretem, pois a temperatura de fusão do sorvete é superior à temperatura ambiente e, portanto, não derrete enquanto está sendo consumido? Não. A casquinha em que o sorvete é servido é um excelente isolante térmico, impedindo que ele derreta? Não. Nem todas as substâncias têm temperatura de fusão, portanto, seu estado físico permanece inalterado? Também não. Algumas substâncias não sofrem mudança de estado físico, como é o caso do sorvete. Também não, porque o sorvete tem mudança de estado físico. E letra E, a velocidade com que ele come o sorvete é tão alta que não há tempo suficiente para o sorvete fundir. Isso, exatamente. A alternativa é. Vamos para 14? Número 14. O gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada no aquecimento da água. Então, aqui nós temos o aquecimento da água. Relacione as colunas com informações a respeito do gráfico em questão. Então, nós temos aqui duas colunas para a gente analisar o gráfico e observar. Primeiro, faixa de temperatura em que a substância permanece sólida. Então, a temperatura vai ficar sólida, a substância vai ficar sólida nessa temperatura aqui, entre menos 20 e 0. Então, entre menos 20 e 0 é o 1. Segundo, faixa de temperatura que a substância permanece totalmente líquida. Totalmente líquida vai ser aqui, ó, de 0 a 100 graus Celsius. Então, aqui, ó, entre 0 e 100 graus Celsius. Temperatura de ebulição vai ser essa aqui, né? Esse patamar grandão, que é 100 graus Celsius. E a temperatura de fusão, bem aqui, né? Que é esse patamar retinho. Temperatura de ebulição vai ser a 4. Então, ó, ficou a sequência ficou 4, 1, 2 e 3. 4, 1, 2 e 3, tá bom? E vamos para a última questão. Os gráficos seguintes correspondem a diagramas de mudança de estado físico, temperatura de ebulição e temperatura de fusão. Então, eu tenho o gráfico A, é uma substância simples. O gráfico B é uma mistura, que aqui tem a variação da temperatura. E o gráfico C também é uma mistura, porque aqui tem variação da temperatura. Na análise desse gráfico, podemos afirmar que os gráficos A e C são diagramas de mistura? Não. O gráfico A, B e C são diagramas de substância simples? Também não. O gráfico A pode ser relacionado com as mudanças de fase da água, pois corresponde a uma substância pura? Pode, vamos ver as outras. Os gráficos B e C correspondem
aos diagramas de mistura eutética? Não, um é eutética, outro é azeotrópica. E aqui também tá errado, porque uma é eutética e a outra é azeotrópica. Então, vai ser a letra C. E assim nós encerramos a nossa lista de exercício.